Olá, vamos agora à parte 12 da leitura do Caminho do Discipulado. Como eu havia dito, é o finalzinho do livro, então não levaremos muitos minutos não. Vou aproveitar nessa partezinha aqui, depois do final do livro, fazer uma leitura do glossário de termos sânscritos, tá? Usados aqui no texto. Pode ser que a gente lembre de alguém, de algum e tenha anotado, tenha curiosidade, né, de saber. Enfim, eu vou ler o último parágrafo e vou dar continuidade a uma página e meia só, tá? Há, contudo, ainda outro mundo que o homem há de conquistar, que é o plano búdico, a esfera turiza, onde domina a unidade, onde a consciência identifica-se com todas as consciências. Mundo que o homem ocupará antes de terminar este Manvantara. Esta sublime região apenas abre suas portas ao discípulo que já atingiu a última fase do seu desenvolvimento. A sétima raça escalará estas alturas e aí viverá conscientemente. Quando se alcança essa expansão da consciência, este estado espiritual elevado acima do mental, vemos aí que nada mais pode separar os homens. Cada homem sente-se idêntico ao seu semelhante, formando uma unidade com todos, sentindo o que os outros sentem, pensando o que os outros igualmente pensam. É um estado de consciência que se amplia e se estende até envolver miríades de seres. Neste momento, a fraternidade humana torna-se um fato real, porque lá percebe-se a essência das coisas e não somente as suas aparências. Lá vê-se a realidade e não mais a manifestação do fenômeno. Lá, todos reconhecem o eu único, que vive em todos, e o ódio torna-se para sempre impossível para o homem que galgou esta consciência. Ainda muito além se depara outro plano inefável, mundo a que os sábios chamam nirvânico, sem que possam descrevê-lo, embora o tentem, porque a tanto não chega a linguagem humana, e cujos esforços para explicá-lo só produzem erros e concepções falsas. A consciência alcança lá a um estágio inimaginável, porque envolve o universo inteiro, e de lá parece inconsciência a limitada mente concreta do homem. A vida do Nirvana, a vida dos seres poderosos que o atingiram, é um estado de consciência perto do qual o nosso assemelha-se ao estado mineral pelas limitações que o sujeitam, pelas trevas que o cegam e pela incapacidade dos meios de ação. A vida do Nirvana supera tudo que se pode sonhar e sua atividade transcende a todas as possibilidades do nosso pensamento. É uma vida una, mas que se derrama em atividades manifestadas, como a luz do Logos, cujos raios iluminam o universo inteiro. É a meta final do homem neste Manvantara. Chegará a ela quando a sétima raça terminar sua evolução e as primícias de nossa humanidade, que hoje tem consciência dela, verão em torno inumeráveis multidões que também a alcançaram para gozar por toda a eternidade da vida do Logos, refletindo nos que cresceram e se fizeram à sua imagem e semelhança, até que um novo universo possa nascer da atividade manifestada. Os seres unidos ao Logos do passado universo formarão o Logos que vai construir o novo cosmos onde deve evoluir uma nova humanidade. Tal é o futuro que nos aguarda, tal é a glória
que nos será revelada. Então, chegamos ao final dessa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar agora um pouquinho aqui dos termos em sânscrito. Eu espero que vocês tenham apreciado esse livrinho, que eu acho que ele não exprime, na verdade, toda a essência de todas as conferências públicas que Annie Besant deve ter feito na Índia, né? Ele é bem resumido, mas isso não nos impede, né, a considerar que, nesta época, não havia internet, nesta época o correio era mais lento, tudo era diferente. E Annie Besant fez um ótimo esforço em prol desse compartilhamento de informações, né, com a gente, por seus mestres, por suas intuições. E nós que temos essa sede de conhecer o que tem mais, e se tem mais, e como a gente pode acessar isso tudo, sabemos que hoje temos a internet, sabemos que hoje temos as nossas capacidades de nos esforçarmos e nos mantermos dentro de nossas práticas, como esse livro aqui, né, nos exemplificou cada prova desse caminho, né, ao discipulado. Podemos consultar a internet para saber se encontraremos seus escritos completos, né, suas conferências completas. Poderemos buscar outros autores, sempre tomando muito cuidado com que autores estamos procurando, e quando encontramos, se podemos confiar, qual é a escola que seguem, se é uma escola séria. A internet hoje nos possibilita conhecer tudo isso, pesquisarmos tudo isso. Não fazermos dessa nossa sede de conhecer e nos arriscarmos, fazermos e nos arriscarmos, estarmos em caminhos duvidosos. No que chamam hoje, e que mais a gente luta e tem hoje, né, em 2020, as fake news, os sites e as informações de pessoas que às vezes não trabalham com tanta seriedade, né? Eu sempre lembro, logo no início da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, que ela afirma uma coisa que para mim ficou marcado, né, nesses últimos 20 e poucos anos, né, que eu estou nessa busca por conhecimentos assim. E ela diz: não acredite em nada sem duvidar antes. É óbvio que ela não disse com essas palavras, né? Mas foi o que ela quis dizer. Precisamos nos assegurar, né, do que estamos lendo, compartilhando, porque são muitas as informações. E hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos que nos ajudam. Temos a nossa vontade de colocar em prática isso que ela disse aqui, né, de desenvolvermos esse nosso aspecto mental, de falarmos uns com os outros através deles. Eu acho que tudo isso é possível. Senão não estaria lendo isso aqui, né, para todo mundo. Então, o glossário de termos sânscritos usados no texto. Ela chama Akasha. A gente falou em Akasha, principalmente agora na parte 11 e 12, ela falou em Akasha. Akasha é chamado o principal dos 5 ou 7 tattvas, o éter, causa psíquica e espiritual do som. Nos arquivos acássicos ficam permanentemente gravados todos os sons, acontecimentos e palavras que proferimos.
Eu diria que se a gente levar para o lado tecnológico, né, a gente estaria ali, não com aquele disco rígido, porque hoje a nossa descoberta por tantos outros meios de armazenamento que duram muito mais, né? Que às vezes pequenos e que cabem tantas coisas, diríamos que é um desses meios de armazenamento, né? Você vai guardando lá tudo isso, tudo que a gente vive, tudo que a gente fez, tudo que a gente vibrou, né? Por isso ela chama arquivos acásticos. Bom, Arati. Arati quer dizer digno. É aquele que atingiu a 4ª iniciação e se tornou um adepto. Este que se tornou um adepto, um Arati, pode ver o Nirvana durante a vida. Avatar. Avatar é uma encarnação divina, assim como Jesus, né? Krishna, tantos avatares, né? Que ao longo da nossa existência nos deram tantos direcionamentos. Chela. Chela quer dizer criança e é chamado o discípulo de um guru ou de um sábio. É um prosélito de algum adepto de escolas de filosofia. No Oriente também se chama Chela ao discípulo aceito para o estudo de ocultismo. Dharma. Dharma é lei, é dever, religião, é o dever e o seu cumprimento. Então é o nosso Dharma. Qual é o nosso Dharma nessa vida? É o nosso dever e o cumprimento deste dever durante a nossa vida terrena. Basta nos sentarmos, meditarmos, encontrar o nosso Dharma. E às vezes a gente procura o Dharma a vida inteira e não sabe que a gente já está vivendo o Dharma que a gente precisa viver e para a qual a gente, né, escolheu estar aqui. Não é isso? Gunas. Gunas são as 3 qualidades da matéria, os 3 modos de manifestação cósmica. Rajas, a energia, a atividade, a força centrífuga, a agitação, né? A gente diz que uma mente é rajásica quando ela é muito agitada, né? Em alguns segmentos, alguns grupos que meditam, principalmente na Índia, algumas religiões ligadas assim, evitam comer alimentos muito rajásicos, né? No Ayurveda mesmo a gente diz isso, né? Alimentos rajásicos demais formam uma mente agitada demais, né? Isso causa desequilíbrio. Tamas. Tamas é a inércia, a resistência, a obscuridade, essa força centrípeta. Tamas é o oposto de rajas, né? É aquilo que vai parando, vai desacelerando, que é tão ruim quanto acelerar demais. Uma mente embotada não nos leva a uma atividade saudável, né? Alguns alimentos também nos levam a esse estado de ser, né? Carne demais. Hoje em dia a gente tem, né, esse movimento, a gente vê o movimento mundial com essa questão de nos alimentarmos muito mais de vegetais, legumes, verduras, né? Os cereais. Para que a gente se mantenha não em rajas e nem em tamas. E sattva. Sattva é o ritmo, é o equilíbrio que há de resultar de ambas as anteriores. Então, esse equilíbrio entre rajas e tamas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanta agitação extrema, nem tanto a inércia. E a gente precisa encontrar esse meio termo. E isso em todas as coisas que a gente faz. E aqui eu citei exemplos da alimentação, que é uma coisa muito mais fácil da gente compreender, né? E lidar até,
né? Mas a gente precisa encontrar isso tudo, não só na alimentação, como nas nossas características de personalidade, apurando e tentando encontrar e cada vez melhorar essa nossa personalidade, o nosso caráter, né, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo que nos alimenta a toda hora, milésimos de segundos que a gente respira. Então vamos lá. Hamsa, escreve H-A-M-S-A. Hamsa é cisne. O pássaro branco é o símbolo da sabedoria e da iniciação. Segundo a tradição, tinha o poder de separar a água e o leite misturados, e daí representar a virtude ou a faculdade do discernimento espiritual. No hinduísmo, chama-se Hamsa àquele que atingiu a terceira grande iniciação. Jivanmukta, escreve J-I-V-A-N-M-U-K-T-A. Jivanmukta, o liberto ou emancipado em vida. Um adepto ou um yogi que chegou ao último estágio de santidade e se libertou da escravidão da matéria. Eu lembro que nós lemos em dessas partes sobre isso, né? Não há nenhuma amarra, nenhuma corrente. Por isso eu acho bonita essa expressão, né? Ele se libertou da escravidão da matéria. Karana Sharira, escreve K-A-R-A-N-A, outra palavra S-H-A-R-I-R-A, Karana Sharira, o corpo causal. Desculpa. O corpo causal que, por ser permanente, passa de uma encarnação para outra. Houve uma parte, né, que ela falou sobre isso, esses registros que ficam nesse corpo, da causa e do efeito. Linga Sharira, Sharira escreve igual, como lá em cima do Karana Sharira. Linga é como se fala, L-I-N-G-A, Linga Sharira, é o duplo etérico, né? Esse corpo que temos aqui, juntinho do nosso corpo físico, que faz parte integrante do nosso corpo físico. Paramahansa, escreve P-A-R-A-M-A-H-A-M-A. Paramahama, falei errado. Aquele que está além de Hamsa. Desculpa, alguma coisa me irritou a garganta. Sannyasi, o asceta que renunciou a todos os atrativos da vida terrestre. Siddhis, atributos de perfeição, poderes ocultos, que graças à sua santidade adquirem os yogis. Titiksha, T-I-K-S-H-A, Titiksha, longa e inalterável paciência, resignação, renúncia. Acho que eu estou precisando disso aqui um pouquinho mais, né? Às vezes a gente perde muita paciência, né, no nosso dia a dia. A gente tem muita dificuldade de renunciar às coisas, porque o desapego é um caminho muito árduo, muito difícil. Desapegar das coisas, esse processo do desapego, há que se ter resignação por não ter mais aquilo, não fazer mais questão daquilo que é a renúncia. Renuncio a isso. E quando a gente fala, parece fácil. Não é fácil. Ninguém disse que era. Ela não disse que era fácil, o nosso Criador, né? Tattva. Tattva é aquilo.
eternamente existente, e também os diferentes princípios da natureza, né? Em seu significado oculto. Dá-se também o nome de Tattva aos abstratos princípios de existência ou categorias físicas, metafísicas, que são correlativos aos sentidos externos e internos do homem. Tattva, que é o princípio da natureza, o ar, a terra, o fogo, a água e a caixa, o éter. Então é isso. Chegamos ao final desse livro que me ajudou bastante a pensar em várias coisas. Sempre olharei para ele e o buscarei quando tiver dúvidas sobre o que li, sobre o que posso fazer para implementar isso, que seja esse pouquinho aqui, mas que seja um sorriso todo dia para alguém que nos desagrada, que seja um respirar fundo para alguém que nos tira do sério, que seja de esperanças diante de um mundo que nós mesmos o tornamos ameaçável a nós mesmos, a nós próprios, né? Como a época que estamos passando agora com o Covid. Enfim, vamos nos manter resilientes, esperançosos, cheios de amor no nosso coração. E mais uma vez, ninguém disse que era fácil. É difícil, mas nós vamos conseguir. Todo dia um pouquinho. Fiquem bem, eu agradeço muito, muito, muito a todos vocês que quiseram ouvir, né, as palavras de Anne Besant através da leitura que fiz aqui para vocês. Agradeço muito. Fiquem bem. Namaskar.